E aí galera, what's going on? Mais uma vez, welcome to another video. Muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem te fala é o Bob e eu gostaria muito de compartilhar com você hoje um conteúdo bem útil, bem necessário e bem prático e ao mesmo tempo presente no dia a dia de quem fala inglês. É importante que você tenha esse conteúdo absorvido no seu cérebro, mas antes de você entender e aprender sobre esse conteúdo, eu quero te pedir uma coisa bem especial e você já sabe o que é. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, caso você curta o conteúdo, claro, óbvio, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aí, que é muito legal, muito útil. Valeu? So let's go to the video. Alright. Muito bem, então preste bem atenção. Antes da gente entrar na apresentação, quero te pedir que preste bastante cuidado com as diferenças de palavras e palavrinhas aqui, ok? Por quê? Porque você, ao olhar esse conteúdo, você vai perceber que as diferenças são muito pequenas. Então, enquanto você está assistindo, preste atenção, grave, olhe, salve essa tela, o que você precisar, para que você sempre use isso como um caderninho de anotações. Beleza? Vamos lá então. Para começar, vamos falar então do comparatives and superlatives. O que são comparatives and superlatives? Assim como no português a gente tem os comparativos e superlativos, adjetivos ou as qualidades que a gente dá para coisas, pessoas, lugares, etc e tal. E a gente sempre tem essa situação em que você compara uma coisa a outra, uma pessoa a outra, ou você diz que aquela coisa é a melhor de todas. Olha só como é natural para você entender o que eu tô te falando em português, mas em inglês é muito parecido. Então, preste atenção. Vamos começar pelo comparative, ok? Começando pelo comparative, a gente tem os adjetivos curtos, ok? Você vai perceber agora quais são esses adjetivos curtos. Em inglês tem essa diferença. Então presta atenção que quando você quer comparar uma coisa a outra, uma pessoa a outra, etc e tal, você vai ter o adjetivo ali, ó, como o cara principal de uma situação comparativa. Mas, se ele é curto, você vai adicionar no final dele o ER, que é ele representa o mais bonito, mais, etc e tal. Ele é mais que alguma coisa, que a outra coisa, que a outra pessoa, que o outro lugar. Alguma coisa que é mais que outra coisa, esse ER tem esse papel de mais. E junto com esse ER vem também a palavrinha than, que é esse que. Então quando você fala uma flor é mais bonita que, percebe? Mais e o que? Isso aqui é o ER e o than. Então olha só os exemplos. Se você fala que alguma coisa é big, você fala this is a big house, ok? Mas se você quer comparar a big house e falar que essa casa que é grande é maior que outra casa, é uma casa bigger, uma casa maior, olha só, bigger, maior. Aí se eu vou falar que para comparar, than, bigger than, percebe? Então, bigger than é uma coisa maior que outra, uma pessoa maior que outra. Aí, smaller, ER, menor, smaller que, smaller than. Shorter, olha a pronúncia, shorter, than, menor, mais baixo ou mais baixa que. Temos também longer, mais longo, mais comprido que, longer than. Prettier than, mais bonito ou bonita que, percebe? E o último ali com um exemplo, claro que existem mais adjetivos, pessoal, isso aqui só são alguns exemplos de adjetivos pequenos. Ugly, uglier, percebe que ali essas duas últimas terminam com Y. Pretty e ugly terminam com Y, então eu não vou adicionar ER, eu vou adicionar IER. É uma diferença bem pequena, mas não se preocupe com essa regra. Quanto mais você usar, mais você vê opa, essa palavra termina com Y, então eu vou adicionar IER se eu for usá-la como comparativo. Vamos seguir então, olha só. Um exemplo bem prático. She is prettier than her cousin. Ela é mais bonita que a prima dela. Olha o prettier ali. Como que termina pretty? Lembra? Y. O que eu vou colocar no lugar do Y para fazer ele um comparativo, esse adjetivo um comparativo? Prettier. IER no lugar do Y. O Y sai e a gente coloca IER. Than. Mais bonita que. Exatamente isso. Beleza? Vamos seguir então com you are taller than your brother. Você é mais alto que o seu irmão. Taller than. Mais alto. Taller, olha só, uma palavra substitui duas em português. Mais alto que, taller than. Beleza? Mais um exemplinho aí. We are shorter than the other team. Nós somos todos mais baixos. Nós somos mais baixos que o outro time. Shorter. Short é a palavra para baixo. Shorter é a palavra para mais baixo.
E than vai trazer a comparação. Shorter, mais baixo que. Percebe? Vamos lá então. Agora a gente vai falar de outro tipo de adjetivo. O adjetivo que é longo, comprido, grande. Existem várias palavras em inglês que você percebe que, sendo adjetivos compridos, longos ou grandes, como você queira, eles não vão usar essa mesma regra de ER no final. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar more na frente. More você já sabe que é mais. Mais. Então quando você sabe que more é mais, você vai adicionar o more na frente, mais alguma coisa que. Então permanece o than. O than vai continuar. More than. E a gente mantém. Aí, se você quer falar que uma coisa é menos, ou... Acho que geralmente a gente vai usar menos, não menor. Menos. Menos que, você vai usar less. Se você quer falar que é mais, você vai falar more. Se você falar que é menos, você vai falar less. Tá complicado? Não tanto. Presta bem atenção que vai ficar fácil. Expensive. Expensive significa caro. Uma palavra curta em português, mas é uma palavra longa em inglês. Então uma coisa expensive é uma coisa cara. Se eu quero dizer que uma coisa é mais cara que a outra, eu vou dizer more expensive than. Se eu quero dizer que uma coisa é menos cara, você pode dizer mais barato? Pode, mas eu quero dizer que é menos cara, você vai dizer less expensive than. Então não tem segredo aqui, você vai adicionar duas palavrinhas, uma no começo e uma no final. Less or more, ok? Less or more. E aí no meio a palavra vai permanecer igual. Diferente dos adjetivos curtos, que vai mudar a palavra. Aqui o longo vai permanecer e você coloca more ou less, mais ou menos, e o than no final, que vai mostrar a comparação. More expensive than, mais caro que, beleza? Outro exemplo é o interesting. Interesting é uma coisa interessante, uma pessoa interessante, um lugar interessante. Então, mais interessante que, aquele lugar é mais interessante que aquele. More interesting than, é menos interessante. Less interesting than. Aí, important é um outro adjetivo, uma coisa muito importante, uma reunião importante, uma pessoa importante, uma situação importante. Important. Percebe que esse T, o T do meio ali, ó, que tá antes do A, important. Você fala ele mudo. Important, important. Essa é uma pronúncia, é uma dica de pronúncia aí pra você que tá querendo buscar uma fluência, melhorar sua pronúncia. Então, ó, important, important. Beleza? Então, more important than, mais importante que. Less important than, menos importante que. Olha os exemplos então. This car is more expensive than. Esse carro é mais caro que minha casa. Esse carro é mais caro que a minha casa. This car is more expensive than. My work is more important than. O meu trabalho é mais importante que esta conversa. My work is more important than. This show is less interesting. Olha só o less agora funcionando. The show is less interesting than the game. Eu falo essa frase porque se eu tô assistindo um show, mas eu quero assistir um jogo, eu vou escolher o jogo. O que eu vou dizer do show? Esse show é menos interessante que o jogo. Por isso eu vou assistir o jogo. Então, this show is less interesting than. Alright? Acho que ficou claro, né? Vamos então agora seguir, pessoal. Bem importante. Para o comparative, mas agora com verbos, com adjetivos irregulares. O que isso vai mudar? É que a palavra muda totalmente. Eu não vou adicionar algumas letrinhas no final e não vou manter a mesma palavra. Nestes casos que eu estou mostrando na tela, que agora você vai entender que essas palavras elas mudam na hora de eu usar elas como comparativas, ok? Então presta atenção. Uma coisa good é uma pessoa boa, mas se ela é melhor que alguém ou melhor, ou essa coisa é melhor que a outra, better. É better than, ok? Better than. Melhor que. Eu vou continuar usando o than, galera, que é o cara principal aqui para comparação. Ele diz que isso é melhor que aquilo. Então, better than. Well, se você está bem, você também vai falar I'm better than. Eu estou melhor que. A situação é melhor que a outra. It's a better situation than. É uma situação melhor que aquela outra. Bad, uma coisa bad, uma pessoa bad. Worse than. Gente, não tem segredo. Isso aqui é a mesma regra, só que o que diferencia é que você não vai decorar, você vai usar. E quanto mais você usar, você não vai esquecer e vai memorizar. Não se preocupe em decorar agora, mas use essas palavras. Fale com você mesmo. Crie situações e crie frases para você usar essas palavras. E aí, quanto mais você usar, mais o seu cérebro absorve e memoriza essas palavrinhas aí.
que são diferentes da palavra fonte dela, a palavra raiz, que é o adjetivo em si. Então, olha lá. Ill. Se você tá ill, você tá doente. Então, se você tá melhor, você não tá mais tão doente, você tá better. Você vai usar better. Mas se você tá pior, você tá worse. Worse than. Eu tô pior do que ontem. I'm worse than yesterday. Aí, much. Much é pra quantidade, gente. Quantidade. More than. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? I have more than yesterday. Eu tenho mais que ontem. Olha o than de novo aí. Mais que. More than. Ok? Many. Many people. Muitas pessoas. More people. Aqui tem mais pessoas do que ontem. Here, there's more people than yesterday. More people than. Olha só o superlativo, o comparativo de novo. Ok? Então vai para little. Little é littler. Só que a gente não usa muito isso. Littler. Ou less. Very little or less, ok? A gente usa late, later, é bem parecida, ok? Far, existem duas situações, far e farther, further e farther, further e farther, ok? Geralmente quando a gente fala de farther, uma coisa mais longe, a gente está falando de uma distância real, uma distância física, farther. E quando você fala further, você está falando de uma distância talvez não física, mas imaginária, uma distância que tem a ver com pessoas estão distantes umas das outras com relacionamento. Further é mais na frente ao tempo, é further down the line, mais à frente no tempo, no futuro próximo. Então essa é a diferença, é a mesma palavra, o mesmo comparativo, mas muda ali no comparativo o A e o U nessas duas palavras. Seguindo então, olha os exemplos. This is better than staying home. Isso é melhor do que ficar em casa. Better than, melhor. Melhor vem de quê? Vem de good, vem de bom. Mais um exemplo. There's more people here today than yesterday. Mesma coisa que eu falei agora há pouco. There's more people here. Tem mais pessoas ou tem mais gente aqui hoje than yesterday. Perceba que o than não tá juntinho ali com o comparativo. Mas eu tô usando todo o people here today. O que é people here today? É o sujeito da situação ali, ó. There's more people here today. O que tem mais? People here today. Mas eu tô comparando ao quê? Than yesterday. Today than yesterday. Então tem mais gente aqui hoje do que ontem. Mais um ali. He is sick and he feels worse today. Ele tá doente e ele se sente pior hoje. Então eu tô comparando ele estando doente e como a doença ou o resfriado que seja não melhorou, mas piorou. He feels worse. Ele se sente pior hoje do que ontem. Então é uma comparação escondida aí. Você não tá vendo o ontem, mas a comparação é essa. E essa é a ideia da frase. E a última, that airplane is farther than it looks. Olha só como é que tá a diferença do further e farther. Então, aquele avião tá mais longe, distância física, do que parece. Farther, ok? Vamos lá. Superlative. Entrando no superlative agora, um pouco diferente do comparative, você vai perceber que o superlativo significa uma qualidade em grau elevado. Não tem comparação com ninguém mais. É o mais elevado de todos. Sendo que o sujeito que está sendo descrito é mais ou maior ou melhor do que todos entre esses outros que eu posso estar usando ele. Ok? Então presta atenção. Quando a gente fala superlativo, a gente está usando the short adjective ou adjective. Eu coloco the, aí o adjetivo e est no final. O melhor, o pior, o maior de todos, o maior de todos não é o mais grande, gente. É que em inglês a gente pode usar alguma coisa desse tipo, mas presta atenção. Big, olha só a palavra big, o adjetivo big. The biggest. Lembra que aqui são exemplos de adjetivos curtos. The biggest, ok? The smallest. Sempre o the na frente, porque a gente está falando que é o cara, ou a mulher. O mais de todos, você sempre vai colocar o artigo the, o. Você especifica, porque você coloca ele num outro patamar, percebe? Então, the biggest, o maior de todos. The smallest, o menor de todos. The shortest, o mais baixo de todos. The longest, o mais longo, o mais comprido de todos. The prettiest, a mais bonita ou mais bonito de todos. Então não existe comparação. Superlativo é quando não está comparando. Você só está colocando aquelas pessoas, lugar ou situação num patamar elevado. Mais elevado do que os outros. Ok? Vamos lá. Olha os exemplos de novo. He is the biggest liar of all. Ele é o maior mentiroso de todos. The biggest, o maior mentiroso, liar.
She is the shortest in her class. Ela é a mais baixa da sua turma. The shortest, a mais baixinha. Agora, olhando para os adjetivos longos, aí continua parecido com aquela ideia que eu disse para vocês. Mantenha a palavra adjetivo longo igual. The most expensive. Quando eu falo que uma coisa é cara, it's expensive. Quando eu comparo, this is more expensive than. More expensive than. Agora, quando eu vou falar que é mais caro de todos, eu falo the most expensive. The most. Agora, se eu quero falar que é o menos caro, the least expensive. Igual more e less, aqui é most e least. O mais é the most. O menos de todos é the least. Então, the most expensive and the least expensive. The most interesting and the least interesting. The most important and the least important. E aí os exemplos. This is the least important information now. Essa é a informação menos importante agora. The least important. A informação menos importante de todas. E those are the most expensive shoes ever. Aqueles são os sapatos mais caros que existe ou que tem. The most expensive, o mais caro. E agora, se a gente vai falar dos adjetivos irregulares no superlativo, vou mostrar para vocês a comparação que a gente tem agora, a tabela toda. Se alguma coisa é good, alguém é good, uma situação é good, um lugar é bom, good, ele no comparativo é esse é melhor que aquele, is better than, this is better than that, esse é melhor que aquele. Agora, se é superlativo, esse é o melhor, this is the best. Se você tá muito bem agora, você tá se sentindo muito bem, você tá the best. Se você tá ruim, você tá pior de todos, the worst. Se você tá doente, também você pode dizer the worst ou the illest, que é ill, doente. Sick também é doente, eu não coloquei sick aqui, mas serve também como sickest, the sickest. Aí a gente tem much. Quando você tá falando much, so much money, this is so much money. Quem que tem mais dinheiro de todo mundo? Who's got the most money? Quem tem mais dinheiro que todos? Mais dinheiro de todo mundo. The most money, ok? O que tem the most water? O mar ou um lago? The most water is in the sea. The most. O que mais tem água. Many, mesma coisa. The most. Little, the littlest ou the least. The least. Late, atrasado. Quem tá o mais atrasado? Ou quem que veio depois? The latest. O último filme que saiu. The latest movie. O último. Não tem nenhum outro filme depois dele. The latest movie. Ou a pessoa que tá mais atrasada para a reunião. Who's the latest in this meeting? Aquela pessoa. Então, the latest é o mais atrasado. Far e further, a mesma coisa, o mais longe. Qual desses dois aviões no céu estão mais longe? The farthest, ok? Então, essa é a ideia, galera. Vamos dar uma olhada nos exemplos. This is the best day of my life. Esse é o melhor dia da minha vida. The best, melhor. She made the most important decision in years. Ela fez a decisão mais importante em anos. That was the least they could do. Esse foi, ou aquilo foi o mínimo que eles puderam fazer. O mínimo, the least. I was the worst player of the team. Eu fui o pior jogador do time. Pior, the worst. E agora, para terminar, só para você perceber que também tem um tipo de comparativo que a gente não falou aqui, que também é tão e quanto. Como que a gente usa isso em inglês? Olha só o exemplo. She is as tough as her father was. Ela é tão durona quanto o pai dela foi. As tough as. Tão durona quanto. Tough, uma pessoa durona, uma pessoa difícil de enfrentar, uma pessoa dura na vida. Tough. It's a tough person. Então, ela é tão durona quanto... É um comparativo. Ela é tão durona quanto o pai dela era. The intervention was as good as they planned. A intervenção foi tão boa quanto eles planejaram. Olha só como essa frase faz sentido quando você olha para o português. Tão boa, as good, quanto, comparando com outra coisa. Uma coisa é tão boa quanto tal outra coisa. As good as. Tão boa. Fica até mais fácil, que em inglês são a mesma palavra antes e depois. Olha lá mais um exemplo. This train goes as fast as a bullet. This train goes as fast as a bullet. Esse trem vai tão rápido quanto. As fast as. Tão rápido quanto. E o último exemplo, a última frase do dia. Their dog is as fierce as a lion. O cachorro deles é tão feroz quanto um leão. As fierce as a lion. Tão feroz quanto. As fierce as. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado desse conteúdo.
Espero que vocês tirem bastante proveito dele, usem no dia a dia, pratiquem, usem essas frases, reassista, grave essas imagens, faça o que você precisar para colocar no seu cérebro mais e mais informação e você usar no dia a dia, na prática. E com isso, eu deixo vocês aqui em mais um vídeo. Thank you very much. Muito obrigado, and I'll see you guys next time.